Episódio número 21. Por que reduzir a quantidade de cigarros torna tudo mais difícil e sofrido? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Livre do Fumo Sem Sofrer, o podcast da Easy Way. Um papo direto e sem firulas de uma ex-fumante que entende você fumante. Meu nome é Lilian Brunstein, sou terapeuta da Easy Way e a cada semana eu trago um tema inspirador ou uma mensagem para ajudar você a se motivar e ver que a vida pode ser linda sem o cigarro. Que as minhas palavras possam te ajudar a encontrar o caminho correto para se libertar do fumo de forma fácil e sem sofrer. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Agora, vamos começar a nossa aula. Existe uma recomendação muito simples e clara sobre como se deve parar de fumar corretamente, e essa recomendação é a seguinte: tome a decisão de parar de fumar e escolha o momento em que irá fumar o último cigarro da sua vida e fume conscientemente esse último cigarro. Não vá reduzindo a quantidade de cigarros aos poucos, não importa quem lhe dê esse conselho, é um péssimo conselho e não vai funcionar. Se você tentou isso algum dia na sua vida, você bem sabe que isso é verdade. Ou, se você vier a fazer parte da pequena minoria dos 3% que consegue parar de fumar com base no uso da força de vontade, essa conquista lhe trará um preço enorme a pagar. O preço do sofrimento, da agonia, da ansiedade e muitos outros sentimentos ruins que acompanham esse tipo de tentativa. Não faça isso. Pare de uma vez. Corte o cigarro da sua vida. Essa é a dinâmica da coisa. Uma vez tendo apagado esse último cigarro, acabou. É aí que acaba. É aí que você se transforma em um não fumante, porque obviamente não vai mais fumar. Agora, o como você vai fazer isso? Isso é, como vai fumar esse último cigarro? Como vai se preparar para esse momento da forma correta? São outros 500. Por mais simples e óbvio que seja esse ato de fumar o último cigarro, esse pensamento deixa os fumantes em pânico por diversas razões. E a primeira delas é porque ele não se enxerga sem o cigarro na vida dele. E se ele acordou de manhã e, como sempre, fumou e continuou a fumar ao longo do dia até esse fatídico último cigarro, por que iria mudar essa mesma forma de pensar só por estar apagando o cigarro que considera ser o último? De fato, ele não vai mudar esse pensamento. Ele acordou pensando que não pode viver sem o cigarro, fuma esse último, mas continua acreditando nisso. E se ele pensa que não pode viver sem o cigarro, quando ficar sem, esse sentimento não irá embora por mágica, mas o contrário se dará, ou seja, ele irá se intensificar. Quando você para de fumar da forma errada, imediatamente um sentimento de privação toma conta de você, porque você quer fumar, mas não pode mais fumar. Você está repleto de boa vontade, não quer mais fumar, não quer sofrer as consequências do fumo na sua saúde e na sua vida, quer recuperar a disposição, a energia, não quer mais se sentir fedido, quer abraçar sua família e estar próximo a eles sem sentir culpa ou vergonha, não quer mais se sentir um escravo do vício. Tá tudo certo. São desejos legítimos e altamente válidos. Tendo você reduzido aos poucos, ou fumado o último na raça, como se diz, mesmo sem ter reduzido, esse sentimento de privação toma conta de você imediatamente, porque em nome de tudo que há de mais louvável e justificável para parar de fumar, você, lá no fundo, acredita que abriu mão de um grande prazer na sua vida, um grande apoio, e que sem o cigarro, uma grande perda se deu para você. Eu vou explicar melhor dando um exemplo. Vamos supor que você reduziu o seu consumo aos poucos, exatamente como fez uma aluna que recentemente se inscreveu no programa Easy Way. Todos os alunos respondem uma pesquisa ao se inscrever e nessa pesquisa eles me contam como foram as suas tentativas passadas de tentar parar de fumar, antes de vir até mim. Olha o que ela me escreveu. Abre aspas. Fiz um tratamento inicialmente com florais e redução gradual de cigarros, de 20 a 0. Nesse processo, enquanto diminuía os cigarros,
parei com os florais e iniciei a bupropiona. Estava indo muito bem. Cheguei a 1 cigarro por dia e praticamente não sentia vontade de fumar. Conseguia discernir que não precisava fumar naquele momento e realmente não sentia vontade. Mas tinha medo de parar finalmente. Isso se estendeu por algum tempo e fui novamente aumentando os cigarros e perdendo tudo o que havia conquistado. Fecha aspas. Existe muita confusão na nossa sociedade em relação a parar de fumar e o fumante realmente se sente perdido em relação a isso. Eu vou destrinchar para você o que ela me escreveu, porque isso está cheio de equívocos e ela não tem culpa nenhuma disso, absolutamente. Ela foi levada por alguém a iniciar esse, entre aspas, tratamento por alguém que não tem a mínima noção sobre como se deve ajudar um fumante a parar de fumar, porque esse método foi errado. E eu vou explicar isso para que você entenda de forma cristalina por que não deu certo para ela, por que não deu nem pode dar certo para você e o que fazer para dar certo. Muito bem. Ela começa dizendo que fez tratamento com florais. Tirando o fato de que tratamentos alternativos possuem um efeito placebo, que significa que as pessoas podem ser influenciadas a acreditar que um tratamento é eficaz, mesmo que não seja, só pelo simples fato de que, psicologicamente, elas acreditem que a cura é possível ali. O efeito placebo pode ter, de fato, um efeito positivo se a pessoa acredita naquilo. Mas suponhamos que florais sejam uma terapia efetiva para outras coisas. Aceitemos esse fato. Eu não sou dona da verdade. Vamos aceitar a hipótese de que florais ajudem alguém em relação a alguns problemas da vida dela. Ok, eu aceito que isso seja possível. E talvez a ciência um dia possa explicar e comprovar isso, além do efeito placebo. Muito bem. Partindo-se desse princípio, poderíamos aplicar florais para descobrir se eles poderiam ajudar alguém a parar de fumar de forma fácil e sem sofrimento, que é o que todo fumante gostaria. E nesse caso, a pergunta que eu faria é: de que forma esses florais poderiam exercer algum tipo de influência sobre os seus pensamentos e os seus sentimentos em relação ao cigarro? Imagine que você tem o floral que mais se adeque a você. Aquele aroma com o qual você se identificou e que usa para curar o que acredita que pode te curar e trazer bem-estar. Ok, vamos trazer ele de forma prática para a sua vida. Você foi reduzindo o seu consumo de cigarros ou cortou de uma vez só, não importa, dá no mesmo. O fato é que você acorda, faz suas coisas e chegou o momento de zerar o seu consumo. Fumar o último cigarro da sua vida. Aí, você fuma esse último cigarro apreensivo, torcendo para que ele dê certo, mas com o coração apertado, ansioso, sem saber se vai dar certo. Depois que fuma ele, você escova os dentes e pinga algumas gotas do seu floral na língua. As flores podem até ter propriedades maravilhosas que a ciência ainda desconhece, mas me conte, sinceramente, você acredita que essas gotas de essência de flores diluída em água têm como te ajudar a desfazer a ideia de que fumar era algo prazeroso do qual você já sente saudade? Ou de que, em momentos de ansiedade, angústia, estresse, nervoso, você pode prescindir do seu cigarro? Será que essas gotinhas têm esse poder de transformar a forma como você enxerga o cigarro na sua vida só porque você as pingou na língua? Elas têm como mudar os seus pensamentos? A mesma razão que faz o sentimento de perda do cigarro subsistir ali, não vai embora por causa da essência de uma flor, porque essa é uma dependência psicológica que você tinha enquanto era fumante e continua a ter, ainda que tenha apagado o seu último cigarro. Não há como mudar essa percepção com florais, não há lógica nenhuma nisso, nem evidência científica nenhuma. Alguém ganha dinheiro vendendo esses florais, mas eles nada podem fazer por você, nem pelo seu sentimento de privação que acabou de se instalar dentro de você ao fumar o seu último cigarro. Quando você pensa que este é o último e que nunca mais vai poder fumar, meu amigo, minha amiga, não tem flor rara do Himalaia que vai consertar isso.
por mais rara e exótica que seja. São crenças que você alimenta dentro de você sobre tudo que o cigarro representa na sua vida. Tenha isso bem claro na sua mente. Com ou sem gotinhas na língua, esse sentimento vai te acompanhar desde o último trago. Tenha a certeza disso. Aliás, até antes disso, pois só de pensar em fumar o último, você já quer acender um para afastar esse pânico de perto de você e querer garantir ao seu cérebro que está tudo bem, que ele não precisa se preocupar, porque o cigarro está ali, disponível e não vai faltar. Essa é a dependência mental que eu tanto falo em plena ação. Vamos destrinchar mais um pouquinho o que a minha aluna escreveu, podendo aplicar ela a outras pessoas, caso ela não tenha se sentido exatamente assim. Talvez você se reconheça nisso. Vamos lá. Abre aspas. Fiz um tratamento inicialmente com florais e redução gradual de cigarros de 20 a 0. Vamos pensar juntos. O que um fumante espera alcançar ao reduzir o seu consumo de cigarros? É como se ele estivesse se condicionando a desmamar da nicotina. Até parece lógico. Se eu puder ir reduzindo aos poucos e cortando aos poucos o meu consumo, eu vou me descondicionando aos poucos, reduzindo a minha necessidade de fumar aos poucos, até não precisar mais dela, e eventualmente vou poder zerar, acabar com o hábito de fumar e assim me livrar dessa dependência. Só que não é assim que a coisa funciona. Não funciona porque fumar não é hábito, e sim vício em drogas. Hábitos que são verdadeiros e tenho certeza de que você já deve ter mudado na sua vida com sucesso. Vamos supor que toda noite você tome banho antes de dormir, por 20 anos seguidos. Esse é um hábito que você tem. E, de repente, você decide que quer mudar. Agora, você quer tomar banho todas as manhãs, não mais à noite. Ok, no começo você pode estranhar até se acostumar com a nova rotina, mas essa mudança é uma escolha sua. Você decidiu que prefere assim e muda. Alguma dificuldade em mudar esse hábito? Não, nenhuma. Pode até dar preguiça de sair da cama de manhã, principalmente no frio, ter de acordar uns 15 minutos antes para encaixar o banho no horário da manhã, sem se atrasar para o trabalho, mas essa foi uma escolha sua, porque você quer fazer isso por alguma razão, você prefere assim e faz essa mudança sem nenhum trauma. Você concorda comigo? Acredito que sim. A mesma coisa se todo santo dia você pega o mesmo caminho para ir para o trabalho, mas resolve investigar se não tem um outro trajeto melhor porque fica parado muito tempo no trânsito congestionado. Então, você descobre um atalho super legal, um caminho que está sempre livre. Tem de dar umas voltas, coisa e tal, mas ganha uns 20 minutos todo dia porque descobriu esse caminho novo. De novo, você ia pelo caminho antigo de olhos fechados. Era um hábito que você tinha por muitos anos. E agora pega ali umas quebradas, o caminho é diferente, mas compensa, porque foi uma escolha sua. E esse é um hábito que você resolveu mudar. Nenhum trauma. Você muda esse hábito com facilidade, concorda? Eu espero que sim. Mas se eu posso mudar qualquer hábito da minha vida facilmente, por que raios mudar o hábito de fumar é tão difícil? Exatamente pelo que eu expliquei antes. Porque fumar não é hábito, é vício em drogas. E essa distinção tem que ficar muito clara para você. Se fumar fosse só hábito, você mudaria facilmente. E você sabe que isso não rola quando tenta parar de fumar. Portanto, qualquer tentativa de desfazer no hábito, entre aspas, de fumar, é fadada ao fracasso. Não é a redução do consumo de cigarros que funciona, porque o componente físico da dependência do fumo é o mais irrelevante de todos. Lembrando que existem 2 componentes do vício que se aplicam a todos os fumantes, sem exceção: a dependência física da droga nicotina e a dependência mental que ela causa. O gestual mecânico de acender, os horários regulares que você fuma, o sentido do tato, de ter ele na mão, o ato de tragar e tudo mais, enfim,
nenhuma parte desse ato rotineiro de fumar é relevante para mudar o seu sentimento com a ausência dele. E isso independe de você fumar 60 cigarros por dia, 40 cigarros por dia, 20, 10, 1, ou se você corta para 0, ou se reduz, nada disso importa, porque fumar não é hábito. Obviamente que virou algo rotineiro que você faz, mas você só o faz não por hábito puramente, mas sim porque é viciado em nicotina e tem de repor essa droga no corpo. Isso tem que ficar bem claro para você. Mudança de hábito definitivamente não é o caminho para se libertar do fumo. Olha só o que ela escreveu. Abre aspas. Nesse processo, enquanto diminuía os cigarros, parei com os florais e iniciei a bupropiona. Fecha aspas. Meu Deus, que tipo de profissional falou para ela que esse era o protocolo? Com base no quê? Veja como os fumantes são confundidos, vítimas não só da droga nicotina, mas cobaias de pessoas que oferecem soluções mirabolantes, jogando com a sorte em busca de, quem sabe, obter uma resposta positiva da pessoa que busca desesperado uma solução. Ou às vezes ela mesma tenta essa solução. Sabe o que é pior? É que diminuir tem sua lógica. A gente até acredita que está dando certo, porque afinal de contas está conseguindo consumir menos. Mas nesse meio tempo, o que de fato está acontecendo na cabeça dela? Ela fumava em média uma carteira de cigarros por dia. Aí ela passa para 19. Até aí tudo bem, nem sente a diferença. Passa alguns dias, ela vê que está tudo bem, passa para 18. E depois 17, 16, 15. Ok, ela pensa. Eu fumava 20. Agora estou me mantendo em 15. Isso é possível. E se eu consigo 15, vou conseguir chegar a 10. Essa é a próxima fase. E ela realmente se esforça para alcançar essa meta. De 15, vai corajosamente para 14, para 13. Só que agora o dia dela é dominado mentalmente pelo cigarro. Ela tem de ficar contando as horas e espaçando corretamente o tempo para encaixar só esses 13. Ela tem vontade de fumar aqueles 20 de antes, mas está decidida a acabar com o vício. E quando pensa em acender um, se segura em nome do sonho tão desejado de se libertar e consegue não fraquejar. De 13, vai para 12 e para 11 e chega nos 10 cigarros por dia. Ufa, consegui, ela pensa. Ela comemora a conquista desse marco. Se sente orgulhosa, acredita que está no caminho certo. Agora, fuma metade do que fumava antes. E se conseguiu fumar 10, agora a meta é chegar nos 5. De 10, ela corajosamente reduz a 9, acha que está indo bem, o hábito está sendo mudado, e se sente esperançosa de que vai conseguir. Não é fácil, ela bem que queria fumar mais, mas fica se controlando, sente que está quase lá. De 9, vai para 8. Já não é mais tão confortável quanto ir de 20 para 19, isso se torna difícil, mas ela está empenhada em conseguir. Diariamente, ela se sente mais ansiosa e aguarda mesmo ansiosamente o momento de fumar aqueles poucos cigarros do dia que lhe são permitidos. Mais uns dias se passam e ela chega nos 7 por dia. Ela pensava que não poderia fumar só 7, mas olhe para ela e sua grande conquista. Ela chegou lá, ela está quase nos 5. Vai para 6 e, finalmente, chega nos 5. Ela cuidadosamente racionalizou os momentos de fumar esses 5 únicos permitidos todo dia. Um ao acordar, outro depois do almoço, outro na pausa da tarde, o penúltimo ao sair do trabalho e, finalmente, o derradeiro depois da janta e antes de dormir. Até aqui, tudo relativamente bem. Não tem sido uma jornada fácil, mas definitivamente está valendo a pena, ela pensa, e é por uma boa causa, pela minha saúde e liberdade. Aí ela para e pensa, qual eu vou cortar agora? Vejamos.
Aquele primeiro do dia nem pensar. O do almoço também não. Aquele quando sai do trabalho também é especial. E o da janta, fora de cogitação. Ok, não quer pensar a respeito. E o menos pior de todos lhe parece ser o da pausa da tarde. É até melhor, ela pensa, pois está com a cabeça ocupada no trabalho, não vai mais ter de se afastar no meio do expediente. Esse é bom de cortar agora. E ela corta. Sente dificuldade de se concentrar no trabalho, é bem verdade, e fica obcecada pensando na hora de ir embora, quando vai finalmente poder sair e fumar o seu cigarro. Sua produtividade cai no trabalho e ela sente falta de poder fumar como antes. Mas prossegue firme. Na realidade, o do almoço, que já era especial na cabeça dela, fica ainda mais precioso, porque tão cedo ela não vai mais se permitir fumar e ela almoça, fuma seu cigarro depois do almoço, até o último traguinho, pensando: nossa, como é bom fumar. Mas tudo bem, vamos em frente. Ela está decidida. Ela se percebe mais tensa no trabalho e com dificuldade de concentração. Quando sai, no fim do expediente, como é maravilhoso aquele cigarro. Ele é muito especial. Dá aquela desestressada. Na volta para casa, se lembrava dos outros que fumava, mas que agora não pode mais. Janta e finalmente fuma o último, como uma despedida do dia. Passa um tempo e ela maneja fumar só esses 4, sentindo o desconforto de fazer isso, lutando para não fumar mais quando fica nervosa, evitando encontros sociais nos finais de semana para não pôr tudo a perder e aumentando um grande sentimento de privação dentro dela. Mas e agora? Dúvida cruel! Qual cortar? Qual conseguir cortar? Sobraram o primeiro do dia, o do almoço, o da saída do trabalho e o da janta. Todos eles são ruins de cortar, mas ela tem de optar pelo menos pior. E o menos pior lhe parece ser o da saída do trabalho. E é exatamente esse que ela corta. A ansiedade que sente, a falta de concentração, o pensamento obcecado em cigarros o dia todo, olhando no relógio e ansiando pelo momento em que finalmente poderá fumar, isso tudo é um pouco apaziguado quando fuma os 3 que sobraram. O primeiro do dia com seu café, aquele depois do almoço e o último depois da janta e antes de dormir. Uma sensação de preenchimento, calma e relaxamento tomam conta dela quando ela os fuma. E como são maravilhosos esses cigarros! Meu Deus, como abrir mão desse grande prazer! Enfim, não tem jeito. Ela olha para trás, eram 20. Agora são só 3. Ela está quase lá. Não vai desistir agora, né? Ela suspira e prossegue nessa jornada tortuosa, agora que imagina estar tão perto de realizar o seu sonho. Algo parece errado, porque ao invés de se esquecer do hábito, parece que ele está mais presente do que nunca, e a lembrança, bem acesa dentro dela, sobre cada um dos momentos em que fumava e lamenta não poder mais fumar. Ela não consegue se esquecer do cigarro, muito pelo contrário. Agora, com dó, corta do almoço, um dos seus preferidos, e chega a 2 cigarros por dia, fumados avidamente. A saída do almoço junto com os colegas de trabalho agora é um momento triste para ela, mas ela guarda isso para si, enquanto os colegas dão tapinhas nas costas e a parabenizam pela grande força de vontade que ela demonstra ter. E ela pensa: tudo que eu mais queria era um cigarro agora. Em meio a toda aquela tortura crescente, ela corta o último antes de dormir e fica só com aquele que considera o mais especial de todos, o primeiro do dia, aquele que a desperta e que dá forças para tocar o dia. Por mais desconfortável e sofrida que essa jornada esteja sendo para ela, ela pensa: poxa, cheguei até aqui, agora só falta um. E voltando ao que ela me escreveu na sua pesquisa, abre aspas, estava indo muito bem. Cheguei a 1 cigarro por dia e praticamente não sentia vontade de fumar.
Conseguia discernir que não precisava fumar naquele momento e realmente não sentia vontade. Mas tinha um medo de parar finalmente. Isso se estendeu por algum tempo e fui novamente aumentando os cigarros e perdendo tudo o que eu havia conquistado. Fecha aspas. Ela conseguiu chegar até um único cigarro, mas não conseguiu passar dali. Lutou e resistiu o quanto pôde. Se algum dia você já tentou reduzir, sabe a tortura que isso representa. Ela não conseguiu cortar aquele último simplesmente porque, ao reduzir, ela não estava se livrando do cigarro. Tudo o que ela estava fazendo era contar para ela mesma que o cigarro era a coisa mais preciosa do mundo. Na realidade, ela não havia perdido nada que havia conquistado, porque aquela conquista foi uma grande ilusão. O que ela havia conquistado? Absolutamente nada. O que ela obteve, isso sim, foi uma grande tortura, ao aumentar a sua dependência mental do cigarro, pensando nele o dia todo, se podia fumar, quando podia fumar. A sua mente ficou dominada pelo cigarro o dia todo, infernizando ela, não deixando ela em paz. E quando finalmente ela podia fumar, ela forçava na mente dela como era bom fumar e que prazer e apoio que o cigarro era. Não importa se fisicamente ela reduzia o consumo, na mente dela ele ficava mais precioso, cada vez mais precioso. E quando fumava, confirmava isso. Ora, se você passa para o seu cérebro a ideia de que algo é precioso para você, você acha que ele vai querer mais ou menos disso? Pense. É por isso que o pensamento de fumar virou uma obsessão diária permanente para ela. E ela conseguiu cumprir aquela cota a duras penas, sofrendo muito, até não suportar mais e voltar com tudo a fumar novamente. Força de vontade tem limite, e uma hora ela se rompe, diante do grande sentimento de privação que ela passou a sentir constantemente. Longe de trazer a solução, a redução só fez piorar tudo. E um detalhe, assim como gotas de essência de flores não tem como mudar a forma como você pensa sobre o cigarro, um remédio como a bupropiona também não. O cerne da questão é que florais vendem uma ideia de acalmar a pessoa, ou equilibrá-la, ou algo do gênero, pois ao ficar sem cigarro, ela supostamente ficaria mais nervosa e iria se desequilibrar emocionalmente. E o cerne do remédio? Idem. A bupropiona é um antidepressivo e acredita-se que, quando alguém para de fumar, poderá se sentir triste e deprimido, e o remédio assumiria o papel que a ausência da nicotina faria no organismo. Repare que esses métodos suportam a ideia de que, ao parar de fumar, você realmente está abrindo mão de algo importante para você e que tem alguma espécie de efeito analgésico sobre você, ou calmante, ou que te equilibra, te relaxa, te deixa alegre. Por acaso, essas não são as mesmas crenças que você tem sobre o que o fumo te proporciona e que sem ele, portanto, se sentiria desequilibrado e sem chão? Se as pessoas que te prescrevem florais de Bach ou bupropiona assinam embaixo dos supostos benefícios do cigarro nos quais você já acredita, como você vai abrir mão disso? Das duas, uma. Ou você supostamente substitui o cigarro pelas gotas florais e pelo remédio e toma isso o resto da sua vida para substituir o que perdeu ao parar de fumar, ou depois que parar de fumar, se conseguir, desmama do remédio e dos florais e fica suspirando pelos quatro cantos a falta que o cigarro te faz, também o resto da vida, se conformando em ter aberto mão do seu grande companheiro em nome da saúde. Essa te parece ser uma opção tentadora? A mim, não. Mas existe um outro caminho, que é o único caminho decente para se parar de fumar em paz, se sentindo livre dessa dependência que te aprisiona e que, diferente da tortura que representa a redução, é um caminho fácil, rápido e sem sofrimento. É o caminho de se romper com o vínculo que você tem do cigarro. Não torná-lo mais precioso, como eu espero que você tenha entendido que a redução faz, mas sim enxergá-lo pelo que ele é de fato, isso é, um nada. Sim,
transformá-lo em algo sem valor algum na sua vida. E se algo não tem valor algum, ao se afastar dele, você não vai sentir falta nenhuma. Vamos supor que você é meu filho ou minha filha. Se desde que você é pequeno, eu resolvo te dar 20 tapas no braço todo dia, e você cresce e convive anos a fio com isso, partindo-se do pressuposto que você não é masoquista e odeia meus tapas, mas se resigna a aceitá-los, se um dia eu falar para você que eu vou parar de te bater, será que você vai virar para mim e falar: espera, Lilian, peraí, não corte de 20 para 0 assim. Deixa eu me acostumar a viver sem a dor que você me causa. Começa dando só 19 tapas e vai reduzindo aos poucos até chegar a 0. Você falaria isso? Ou ia ficar feliz da vida que eu não ia mais te bater da noite para o dia? Com cigarros, a mesma transformação acontece. Quando você enxerga que não precisa deles para nada e que eles não fazem mais sentido na sua vida, você não vai querer reduzir, nem vai querer nada no lugar deles, porque não está perdendo nada sem eles e simplesmente vai se sentir aliviado por não tê-los mais na sua vida. E é assim, e só assim, que você se liberta. E esse foi o episódio número 21 do podcast Livre do Fumo Sem Sofrer da Easy Way. Ele foi criado para te ajudar a entender a sua dependência de cigarros e como sair dela de forma fácil e sem sofrer. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e se quiser acessar todo o nosso conteúdo, conheça o nosso site, onde tem mais conteúdo esperando por você. www.easywayonline.com.br. Quando as 13 lições que compõem essa série estiverem prontas e publicadas, você poderá acessar o e-book completo com elas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você estiver ouvindo no YouTube, aqui na descrição do vídeo, você também encontra muito conteúdo gratuito que vai te trazer sempre dicas e novos insights a você. É só se inscrever e receber no seu e-mail. Dá uma conferida. Foi muito bom estar aqui com você. Até o próximo episódio.